Imagine que seu coração parou de funcionar. Você fecha os olhos e sente que a vida terminou. Mas, ao acordar, um coração novinho e saudável bate em seu peito. E mais, este coração não veio de um doador, nem de alguém que morreu em um acidente. Os médicos produziram este coração do zero, em uma impressora gigante instalada logo ao lado da sala de cirurgia, exclusivamente para você. Os cientistas não estão mais imprimindo apenas plástico, metal ou brinquedos em impressoras 3D. Eles estão tentando produzir tecidos diretamente com células vivas v vasos sanguíneos. Mas, será que isso é apenas uma fantasia de ficção científica, ou um dia um órgão saído de uma impressora 3D poderá realmente ser transplantado e funcionar no corpo humano? A humanidade está tentando, pela primeira vez, não apenas curar seu corpo, mas praticamente recriá-lo do zero. A era dos órgãos artificiais está realmente começando? Hoje, olhamos de perto para a maior e mais incrível revolução do mundo médico, a tecnologia de bioimpressão. Para entender essa ideia maluca, primeiro devemos esclarecer os conceitos. Na mente da maioria das pessoas, quando se fala em órgão artificial, surgem imagens de peças robóticas, com baterias ou feitas de plástico. No mundo médico, existem diferentes níveis de órgãos artificiais. O primeiro nível são os dispositivos cardíacos mecânicos que bombeiam sangue ou próteses de titânio. Estes são totalmente mecânicos. O segundo nível são os órgãos bioartificiais, ou seja, sistemas onde células vivas são colocadas dentro dos dispositivos. No entanto, o verdadeiro herói do nosso vídeo de hoje, o terceiro nível, é muito diferente: a bioimpressão 3D. Neste nível, não há metal ou plástico. Esta tecnologia tenta reconstruir um órgão humano de baixo para cima, camada por camada, de forma totalmente biológica, usando diretamente células vivas. A resposta é, infelizmente, muito dolorosa e muito simples, para sobreviver. Hoje, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo estão em uma espera desesperada em listas de transplante devido à insuficiência de órgãos. E a triste realidade é que, todos os dias, dezenas de pessoas perdem a vida nessas listas porque não conseguem encontrar um coração, fígado ou rim compatível. A doação de órgãos nunca consegue suprir a demanda. Digamos que você teve sorte e um órgão compatível foi encontrado. A batalha não termina aí. Sempre existe o risco de seu corpo reconhecer esse órgão vindo de um estranho como um inimigo, rejeitá-lo e atacá-lo. Você é obrigado a usar medicamentos imunossupressores pesados pelo resto da vida. É por isso que a tecnologia de bioimpressão não é apenas uma curiosidade tecnológica legal, é, literalmente, a última linha de esperança entre a vida e a morte para todos esses pacientes que aguardam por um órgão. Então, como exatamente esse sistema funciona no laboratório? Pense nas impressoras 3D normais que usamos em casa ou nos escritórios. Você fornece a essas impressoras uma matéria-prima de plástico ou metal, e elas derretem esse plástico para produzir brinquedos ou ferramentas camada por camada. A lógica mecânica das bioimpressoras é muito semelhante a isso. No entanto, dentro delas não há plástico, mas uma matéria-prima muito especial, a bioink, ou seja, a biotinta. Esta tinta consiste em uma combinação de um material de suporte semelhante a um líquido chamado hidrogel e células vivas. Enquanto a agulha gigante da impressora se move para cima e para baixo, ela empilha as células umas sobre as outras de acordo com o desenho do órgão recebido do computador. À medida que cada camada seca ou endurece com luzes especiais, surge um tecido biológico tridimensional, uma estrutura. Aqui devemos fazer a pergunta que mais se faz e que mais surpreende: a quem pertencem as células dentro dessa biotinta colocada na impressora? Elas são tiradas de outro ser vivo? É aqui que começa o verdadeiro milagre da tecnologia. Essas células podem ser retiradas diretamente do seu próprio corpo. Células simples retiradas da própria pele ou gordura do paciente passam por processos especiais em laboratório e são transformadas em células-tronco, as chamadas stem cells, que são células coringa. As células-tronco são chaves milagrosas com a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula de órgão no corpo. Depois, essas células são colocadas na impressora e impressas para criar um novo órgão que carrega a sua genética. A maior vantagem que esta tecnologia oferece ao mundo médico é uma compatibilidade perfeita. Como o coração, rim ou fígado que sai da impressora é produzido diretamente com o seu próprio código de ácido desoxirribonucleico, com as suas próprias células, o seu sistema imunológico não o rejeita. Seu corpo não o ataca como uma substância estranha. O risco de rejeição cai para quase zero. As listas de espera podem se tornar história. Em vez de esperar anos por um doador compatível, os pacientes podem sair do hospital caminhando em apenas algumas semanas com um órgão personalizado, impresso para eles. Se existe tal tecnologia e ela vem sendo pesquisada há anos, por que ainda não vemos essas impressoras nos quartos dos hospitais? Por que os pacientes ainda continuam morrendo? Este é o ponto de equilíbrio mais crítico do vídeo.
Porque imprimir um órgão não significa apenas copiar a forma externa desse órgão, como uma estátua de plástico. O coração humano não é apenas uma bomba de carne que se parece com um coração. Dentro desse coração, existem redes de vasos microscópicos com quilômetros de extensão, sistemas nervosos, comunicações químicas constantes e transporte de oxigênio. Imprimir a forma de um coração ou de um fígado pode ser fácil. No entanto, manter essa forma impressa viva e torná-la um órgão funcional é o problema de engenharia mais difícil da história da humanidade. O maior muro que os cientistas atingem nos laboratórios é o problema da vascularização, ou seja, a formação de vasos. Para que os grandes tecidos e órgãos do nosso corpo vivam, não basta apenas que as células fiquem lado a lado. O oxigênio deve chegar constantemente a essas células, os nutrientes devem ser transportados e os resíduos produzidos pelas células devem ser removidos. A única coisa que garante isso são as redes de vasos capilares, mais finas que um fio de cabelo. Os cientistas conseguem atualmente imprimir vasos grossos com as impressoras. No entanto, imprimir esses vasos capilares microscópicos dentro do órgão, de forma a evitar que as células sufoquem e moram, é extremamente difícil. Um órgão sem sistema circulatório morre apodrecido por falta de oxigênio poucas horas após ser impresso. Para um órgão viver, não bastam apenas células, é necessária uma rede rodoviária perfeita. Os cientistas que tentam superar este muro gigantesco não conseguiram, até hoje, criar um órgão grande e totalmente funcional que pudesse ser usado em hospitais. Mas eles não desistiram. Hoje, coisas incríveis estão sendo produzidas com bioimpressoras 3D. Tecidos de pele e estruturas como cartilagem, que não precisam de muito sistema circulatório, já podem ser impressos com sucesso. Inclusive, pele pode ser produzida em laboratório e transplantada para pacientes com queimaduras. Mais importante ainda, os cientistas estão imprimindo com sucesso estruturas chamadas organoides. Os organoides são modelos em miniatura pequenos e simplificados de órgãos reais, do tamanho de um grão de gergelim. Organoides de coração e de cérebro vivem e até pulsam dentro de tubos no laboratório. Graças a esses órgãos em miniatura, a primeira revolução da tecnologia de bioimpressão está acontecendo nos laboratórios, não nas salas de cirurgia. Imagine que um organoide de tumor foi impresso a partir das células cancerosas de um paciente, ou um mini-coração a partir do seu coração. Os médicos administram medicamentos muito perigosos ou tóxicos primeiro nessa cópia em miniatura que saiu da impressora, e não ao próprio paciente. Eles testam se o medicamento funciona ou não diretamente naquele mini-órgão. Em resumo, a necessidade de testes em animais diminui e surge a oportunidade de um tratamento personalizado, com risco zero para cada paciente. Chegamos àquela pergunta gigantesca do título do vídeo. Será que um dia um coração totalmente funcional, que bombeia sangue e bate em nosso peito, poderá realmente ser impresso? Teoricamente e biologicamente, não há nenhum impedimento físico para isso. Sim, pode ser possível. Graças à união da inteligência artificial com a tecnologia de bioimpressão, os cientistas já começaram a mapear essas redes complexas de vasos. No entanto, devemos ser realistas. O fato de bilhões de células viverem perfeitamente ao mesmo tempo, baterem com sincronização elétrica, e as redes de vasos funcionarem por anos sem entupir ainda é um problema de engenharia enorme a ser resolvido. Ou seja, provavelmente ainda temos um longo caminho de décadas pela frente. Enquanto a tecnologia de bioimpressão avança lentamente nos laboratórios, outra corrida começou, caindo como uma bomba na agenda do mundo médico: o xenotransplante, ou seja, o transplante de órgãos entre espécies diferentes. Nos últimos anos, os cientistas conseguiram transplantar corações e rins de porcos geneticamente modificados para humanos. Esses porcos foram projetados especificamente para que o sistema imunológico humano não os atacasse. No futuro, os hospitais chegarão a um ponto de virada. De um lado, órgãos artificiais totalmente limpos, feitos com células humanas e impressoras 3D, mas muito difíceis de imprimir. Do outro lado, animais geneticamente modificados, criados em fazendas para produzir órgãos para humanos. O mundo médico entrará em uma grande disputa ética e científica entre essas duas tecnologias. O assunto não se limita apenas à dimensão técnica ou de engenharia. Quando tivermos um poder tão grande sobre o corpo humano, enfrentaremos questões éticas muito pesadas. No futuro, a produção de órgãos em 3D se transformará em um setor comercial de bilhões de dólares. Estamos entrando em uma era em que escolheremos órgãos no menu dos hospitais. Como essa tecnologia será incrivelmente cara, começará uma desigualdade terrível onde apenas os ricos podem comprar órgãos de reserva, enquanto os pobres morrem de insuficiência de órgãos. A pergunta mais assustadora é esta: o corpo humano se transformará em uma máquina, em um sistema de peças de reposição, onde podemos encomendar a peça quebrada e substituí-la por uma nova? Onde termina o limite da nossa humanidade?
Se superarmos todos esses problemas e padronizarmos essa tecnologia, o cenário do aumento da longevidade humana inevitavelmente surgirá diante de nós. Se doenças como ataques cardíacos, insuficiência hepática ou renal, que são a causa de grande parte das mortes, se tornarem história, a vida humana de 80 anos poderia subir para 150 anos. Com certeza poderia. No entanto, aqui devemos enfatizar uma verdade muito importante. Viver muito e viver com saúde nem sempre são a mesma coisa. Você pode trocar seus órgãos e manter seu coração jovem, mas não pode resolver o envelhecimento do seu cérebro e doenças como o Alzheimer apenas trocando de órgãos. Ou seja, mesmo que você conserte seu corpo como um robô, o quão saudável sua mente permanecerá nesse corpo ainda é um mistério desconhecido. Em conclusão, quando olhamos para todas as pesquisas de laboratório, células-tronco e impressoras gigantes, entendemos que estamos em um dos maiores pontos de ruptura da história da humanidade. Talvez nos hospitais do futuro, os pacientes não esperarão pela chegada de um órgão na emergência. Esse órgão será produzido dentro de uma impressora no laboratório, de acordo com a genética do paciente. A humanidade está tentando, pela primeira vez, não curar doenças com medicamentos externos, mas recriar seu próprio corpo em nível molecular. Essa grande revolução, onde as campanhas de doação de órgãos se tornarão totalmente história, talvez esteja muito mais próxima do que pensamos. E você, o que pensa sobre isso? Mesmo que fosse para salvar sua vida, você aceitaria ter um coração vindo de uma impressora 3D batendo no seu peito? Ou você acredita que essa tecnologia transformará a humanidade em robôs assustadores sem volta? Compartilhe seus pensamentos e preocupações conosco nos comentários. Para continuar descobrindo os segredos do futuro e da ciência, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.